Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pela cidade para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. Natal é mesmo uma máquina de fazer poetas e esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. E eu, Gonzaga Neto. E este é o Um Poeta em Cada Esquina. Ele é um artista da fala, poeta performático, estuda a oralidade e tem larga experiência com experimentos e intervenções urbanas com poesia desde 1998, em Natal, e pesquisa este campo em saraus, praias e ruas da cidade, onde fundou o Poesia Esporte Clube em 2001, o selo literário Jovens Escribas com Amigos em 2004 e influenciou a criação do grupo Iapós Poesia, composto por jovens de 12 a 20 anos. Em São Paulo, desde 2006, fundou o Sarau do Burro, o Selo do Burro, o Cabaré Revoltaire, o Menor Slam do Mundo, Slam do Corpo e o Rachão Poético, eventos abertos para experimentação poética e para performances. É idealizador do Falácia, núcleo permanente de experimentação em performance e falopoética. Seus livros são Escolha o Título, Iapós Poesia, Ou Vivendo, Carnevais, Nos Bigodes de Olavo. Boa! Nos Bigodes de Olavo, Esporro, Poema Sugo e Rosário de Boatos ou Trancelim de Outros. Encabeça também as antologias do Burro e o Menor Slam do Mundo. Acho que com nomes assim é impossível a gente... alguém não é nem isso. Alguém escolheu o nome igual, né? A gente tava falando no outro episódio ali sobre escolher o nome antes pra ninguém escolher e aí ninguém vai escolher o nome desse. Michone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu vou repetir isso inúmeras vezes. É uma honra, um prazer enorme poder sentar aqui, comer um bolinho, tomar uma cervejinha, um café e conversar com você sobre poesia. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Karina. Eu que agradeço o convite também. Tô acompanhando o trabalho das outras temporadas, bem bonito. E é isso, a gente dificulta os nomes aí para as pessoas se lascar também. Se lasca e a gente lasca os outros. E aí, como todo começo desse podcast, a gente vai pedir para você a sua indicação. Pode ser qualquer coisa, filme, livro, série, uma música, um álbum, pode ser um artista que você acha que a gente e as pessoas que estão nos vendo e ouvindo precisam em algum momento conhecer. Nossa, é muito difícil isso, assim, pra mim, assim. Tenho, inclusive, pensado muito sobre essa coisa do território do gênio, né? Que a gente escolhe um eleito, um gênio, pra determinar um período da história e a gente perde muita possibilidade de caminho. Porque, às vezes, um gênio, que não é o gênio ali, né? Que era algum outro caminho, talvez hoje reverberasse muito mais do que aquele escolhido. Sim. Tenho essa dificuldade, vou acabar falando um monte de coisa, assim, mas eu, como fundamento básico, assim, eu diria o Itamar Assunção, que é um músico que é definitivamente um marco na minha história, inclusive um show que eu vi dele aqui no Rio Grande do Norte, mudou meu pensamento sobre artista, assim, porque tinha pouca gente, era ali na Ribeira, infelizmente tinha pouca gente, né, não quero nem glamorizar isso, mas ele desceu do palco e foi tocar junto com a galera, sentado na mesa, e ele tinha um vozeirão, e o vozeirão chegava, e ele sentou ali, ele era uma figura que usava umas roupas muito loucas, assim, então, realmente foi um marco na minha vida, assim, mas Itamar, atualmente, eu citaria o Juan Brossa, um poeta catalão, que eu acho definitivamente fundamental também, né, que trabalha essa coisa do poema objeto, poema tridimensional, mas a cada semana eu citaria uma coisa diferente, assim, tem muito
Eu acho que eu falaria demais, assim, se eu fosse citar mesmo. Então, assim, eu sempre tô conhecendo coisas, me encantando e fico feliz, inclusive, que eu não tenho dificuldade de demonstrar afeto nesse aspecto. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto mesmo, assim, eu fico tipo, nossa, fuderoso, eu vejo um rolê assim, por exemplo, atualmente, gente, bom, daqui a pouco já vai estar obsoleto, mas atualmente rolou o Macrofonia, que é um festival de poesia experimental em São Paulo, misturando elementos, então assistam o Macrofonia no YouTube, é um evento muito bonito, foi um evento muito bonito, com diversos poetas fazendo relações de poesia com outras artes e tal. Então eu não sei, é muito da semana. Semana que vem eu já direi outros. Mas eu realmente, a gente faz essa pergunta, mas é uma pergunta safadinha, porque eu também ficaria na mesma situação. Não, O que é o você? Itamar eu sempre vou dizer, assim, é quase da coisa da ordem do fator afetivo mesmo, porque eu até brinco que eu sou itamarista do sétimo disco, né, que é quando eu conheci o Itamar, assim, eu comecei a querer propagar, eu dei disco, eu tirei, na época ainda se pirateava, assim, no computador, eu fiz 500 cópias de todos os discos dele na universidade, e todo mundo que eu falava eu entregava o Nossa. disco, assim, a galera falava, lá vem o doidinho do CD do Itamar Assunção. E também quem compôs Fim de Festa, né? É. Fim de festa, eu tenho dúvida se é dele, assim, porque tem muita coisa dele que é em parceria, Sim. compôs muita coisa com a Alice, com o Leminski, né? O casal Alice Ruiz e Leminski. E tem muita coisa legal, assim, dele. Eu gosto bastante. Foda, né? Compôs só com quem, né? E aí a gente sempre gosta de começar os episódios querendo entender um pouco mais de quem tá por trás do performer, do poeta, do slammer, né? Antes de ser tudo isso, você é uma pessoa, você é um filho, você é um pai, e a gente queria entender um pouco de onde você veio, quem você é. Sim. É, Bom, eu eu sou natalense de Ipiranga, né? Eu costumo falar que eu sou natalense de Ipiranga, porque embora eu tenha nascido em São Paulo, a minha produção literária tem a ver com o Rio Grande do Norte, né? E é característico dela mesmo, é influenciado, é visível isso, né? Essa coisa de fazer a poesia falada, a poesia performada, é bem característica daqui, né? Que é uma coisa que me acompanhou, né? Então, assim, eu nasci em São Paulo, num bairro popular, assim, né? Chamado. É o Ipiranga, mas a parte mais marginal do Ipiranga é chamado Sacomã, às beiras da Estrada das Lágrimas, que é uma estrada que as pessoas iam para fora da cidade antigamente, né? Então, é uma região periférica, com todos os problemas estruturais, né? Então, de família de trabalhador, né? De fábrica, assim. E aí eu vim bater no Rio Grande do Norte, no Nordeste, por consequência dessa coisa de fecharem as fábricas em São Paulo, né? E as fábricas rumarem pro Nordeste. Aí eu morei um ano em Recife, Jabotão dos Guararapes, Candeias, na Ilha Grande. Foi muito importante para mim. Minha formação como poeta é muito forte, muito ligada ao samba, ao rap e também especialmente à capoeira. A vivência em roda, né? Todos os eventos, as coisas que eu faço são muito ligadas à capoeira. Então isso é um dado marcante na minha história, assim. Eu sempre me acompanha essa pedagoginga, né? Esse é um conceito do Alan da Rosa lá. Gosto muito dessa palavra pedagoginga, que é essa pedagogia da roda e essa leitura do mundo em rodas e trocas de roda, né? Bom, sou filho de Claudemir Minchoni e Terezinha Ferreira de Godoy Minchoni. Eu respondi tudo isso pro Museu da Pessoa, também tem lá um documento inteiro, assim, contando minha história, porque é legal essa coisa do Museu da Pessoa, não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa que eu, dentro das indicações, indicaria também. O Museu da Pessoa é um museu que ele registra a história de vida das pessoas. E aí eu fui entrevistado pelo Museu da Pessoa por um documentário e tem lá meio que contando, tipo, a rua que eu morei. É muito louco isso, porque eu descobri, aí tô pra escrever um poema. Eu gosto muito de escrever poema
no improviso, né? Quem sabe esse não sai agora articulando a ideia aqui, mas eu descobri agora, há pouco tempo, né? Não muito pouco, mas um pouco de tempo, que a quadra onde eu jogava bola é de um poeta que foi muito importante dentro do movimento, que ele editava uma revista chamada Antropofagia, né? Que ele era o responsável pela revista. O Oswald articulava, mas ele que era o editor, que é o Alcântara Machado. E é muito louco isso porque a gente não sabe muito das coisas da nossa infância. Então eu nasci numa rua chamada Rua Pupo Nogueira. Não sei quem diabo ou quem é Pupo Nogueira. Talvez em algum momento eu descubra. Mas eu descobri que o Alcântara Machado, que era onde eu estudava, é um poeta que tem livros importantes, e que participou do movimento antropofágico. De alguma forma eu dialogo com os antropófagos de Andrade, né? E a outra quadra que eu jogava bola, então a gente tinha que pular muro pra jogar, porque são lugares, esses bairros não tem muito equipamento esportivo e cultural. A outra quadra que eu jogava bola era a quadra do Gonzaguinha, né? Então, ironicamente, duas pessoas de música e de poesia, assim. Então, eu falo que nasci pra ser poeta, assim, né? Sempre amei gol de letra. Então tem essa coisa. Eu vou ficar tentando meter sempre uns poemas no meio, gente, porque eu sou sarauzeiro, e sarauzeiro, se eu conseguisse responder tudo em poesia, vocês iam ter que ficar me aguentando responder tudo em poesia. Como eu não vou conseguir responder tudo em poesia, eu vou tagarelando, porque eu sou tagarela mesmo. Mas tem uma entrevista sua que eu vi que você respondeu só com poesia. Quando é escrito, que dá pra pensar mais, você pode fazer uma busca. Eu ainda chegará o dia em que tudo que eu dissesse se tornará poesia, né? Mas como ainda não é... Quando eu tava lendo, eu fiz, meu Deus, eu queria ter tido essa ideia. Eu queria responder só com a pergunta. Eu já falei isso aqui no meu Instagram, bota o link. Esse poema resolve. Meu Deus, eu queria ter feito isso, muito bom. E aí, ainda entrando de tudo que você tá falando, eu queria entender um pouco mais sobre de como a poesia entrou na sua vida. Você falou que foi aqui em Natal, né? E você também falou um pouco sobre esse lance da capoeira, do rap, né? E até eu vi em algum momento que você... Achei curioso você falar sobre o movimento antropofágico, né? Você tem até uma versão de uma frase sua que você fala que a poesia é tudo que a boca come, né? Sim, que é do Mestre Pastinha, né? Essa E aí frase. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Sim. Essa frase é do Mestre Pastinha, que ele fala que a capoeira é tudo que a boca come, né? E eu acho que tem um lugar também. Bom, eu cheguei, por incrível que pareça, a poesia pra mim tem muito a ver com duas coisas. Com a comunicação. Eu acho a poesia, e aí são estudos do Décio Pinatari, mas que eu acho que sempre fez sentido pra mim, que eu acho a poesia uma forma bastante complexa de comunicação. Por isso que eu falo, eu queria conseguir responder tudo em poesia, porque aí a gente já está falando no nível sofisticado de comunicação, né? Mas ainda não cheguei lá. Mas tem essa coisa de que... E aí a poesia chegou para mim com esse entendimento, eu estudei comunicação, né? Com esse entendimento da comunicação e com um entendimento relacional mesmo, que me interessa muito. Talvez por causa dessa minha natureza de ter conhecido aqui através da performance, mas essa coisa da relação mesmo, de troca, de conversa, né? De como estar em contato com outras pessoas. Eu até falo, algumas vezes já devo ter dito assim, brincando também, que eu faço poesia mais para conhecer gente do que para qualquer coisa, assim. Então, tipo, tem essa coisa de estar em contato. A gente tem um amigo em comum, Giuseppe, que fala que todo poeta é um amigo que você ainda não conheceu, e você eventualmente vai conhecer, né? Uhum. E aí é um pouco disso, assim, eu fico nessa busca de encontrar e encantar pessoas através da poesia, nesse sentido. Tava até falando de pastorear, né? De tentar converter as pessoas para a poesia, pensando que é uma coisa que eu acho muito potente, né? E aí, como eu chego nisso, assim, preciso citar um nome aqui, que é o Rui Rocha, que é um poeta que é jornalista daqui do Rio Grande do Norte, né? E que, inclusive, pedi pro Rui voltar a ser poeta, esse negócio de ex-poeta não tá com nada.
E aí a Michelle Ferretti também, que foi entrevistada aqui, né? Então eu conheci eles em publicidade, quando eu entrei para estudar publicidade no primeiro ano, e eles faziam jornalismo. A gente começou a fazer um zine que chamava Blasfêmia, que era um zine que tinha a Gabriela Freire e o Wilder Neto como editores. E aí lá nesse zine eu entrei para fazer caricatura, porque eu desenhava. E esse povo aí acabou me levando para um caminho e eu comecei a escrever poesia e tal. Mas até então eu escrevia poesia muito quadradinho, assim, em algum aspecto. Essa tentativa de um lado, estar criando uma vanguarda, mas era muito quadradinho, assim. Até que eu vi um disco que eu recomendo também, esqueci de recomendar esse disco, é importante. É um disco do CEP 20.000, chamado Celeiro do Underground Carioca, saiu pela Trip, vinha em banca de revista, né? E acho que tem ele inteiro na internet, mas se não tiver, tem algumas faixas. Antes tinha ele inteiro. E esse disco mudou minha cabeça. Ele deu uma rachada, assim, porque tem poema sobre tudo lá. Tem poema sobre o tempo, mas não o tempo de uma forma convencional, que é um poema da Viviane Mosé, que ela fala do tempo, mas o tempo comendo ela. Então, tem, sei lá, poema sobre ficar de pau duro, tem poema sobre tudo que é tipo de coisa. Aí eu falei, puta, sobre Coca-Cola. Eu falei, puta, pode escrever sobre o que quiser agora, beleza. Agora, se eu posso escrever poesia sobre o que eu quiser, agora a regra do jogo tá definida. Porque até então tinha essa procura pelos temas grandes da poesia, a morte, o amor, a metafísica. E aí, isso aí pra mim também foi tipo uma rachada na testa. Como produção mesmo, por incrível que pareça, a primeira coisa que me encantou, e tem muito a ver com a poesia que eu faço hoje, mas é meio difícil da pessoa conectar sem, assim, de primeira, é muito doido. Recentemente eu fiz uma palestra sobre o Edgar Morin, que é um filósofo que me influenciou muito também, que é um filósofo da educação e da comunicação em algum aspecto. E que quando eu vi ele aqui falando na UFRN, ele tem agora 100 anos, né? Ele é um dos filósofos mais velhos. Um dos filósofos mais velhos vivos, né? O filósofo mais velho de todos os tempos viveu 102 anos, acho. Então, ele tá tentando bater esse recorde aí. E aí... Depende muito dele, mas... Exatamente, né? Se ele segurar esses 2 aninhos aí. Mas, assim, o lance é que ele... tem vários conceitos que até hoje se reproduzem no meu trabalho que vem desse estudo do Edgar Morin, da teoria da complexidade, teoria da receptividade, da recepção em comunicação, sabe? Que tem interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, não hierarquização dos conhecimentos. Enfim, um papo meio cabeçudo. Mas, quando eu vi o Repentista, foi um impacto muito grande pra mim, assim. Quando eu vim de São Paulo, e aí eu vi uns repentistas na praia, assim, eu falei, pô, isso é massa, isso eu queria fazer. Só que eu falei, pô, mas, puta, eu sou urbano, né, cara? Eu sou bem urbano, por incrível que pareça. Tenho essa coisa de me associar a Natal, mas a minha vivência até chegar aqui é muito urbana, grafite, é pichação, é tudo essas coisas da cidade, de uma cidade bem específica que é São Paulo, uma cidade bem rude, né? E rap e tal. E aí quando eu vi o Repentista, assim, eu tive um impacto muito grande. Assim, quando eu vi o Carnaval de Pernambuco, assim, a primeira vez eu tive um impacto. Foi, inclusive, no ano que o Chico Sainz morreu. Tive um impacto muito grande, assim, do lance cultural, que até então era bem diferente do lance cultural que eu tava inserido, né? E aí, essa coisa de ver um repentista na praia, assim, eu pensei, pô, isso é massa, isso eu queria fazer. Só que eu falei, pô, mas se eu urbano, for me matutar, vai ser a coisa mais ridícula do mundo, né? Isso em 97 eu já tinha essa noção, pelo menos, né? Que tem gente que até hoje não pegou essa noção, né? Sim. Mas assim, eu falei, pô, eu me matutar pra fingir, falar do nascer do sol, atrás da serra, vai ser a coisa mais ridícula do mundo, porque não é a minha vivência. Então eu vou fazer um cordel urbano, mas eu pensei, pô, mas um cordel urbano vai soar, um cordel não, um repente vai ter a estrutura, mas vai soar um pouco parecido com o rap. Pra quem não tá entendendo o que tá rolando ali, porque aí, sei lá, ia se diferenciar na estrutura da glosa ali, né, nas rimas. Mas pra quem não entende o que tá rolando, ia parecer um rap. Aí eu falei, pô, mas tem uma coisa da performance de fazer de improviso,
Que aí isso é muito louco. E isso foi o que eu peguei pra mim, porque nesse dia eu vi o repentista, ele tava com a viola, assim, cheio de adesivo, de santo e de chiclete, assim, sei lá. E aí um paletó verde, sei lá, ou roxo com a camisa verde, uma mistura assim, cheio de relógio dourado e um monte de medalhinha pendurado na roupa. E eu falei, pô, isso aí é louco, né? Me impactei com esse visual e com essa coisa da performance. Isso influenciou muito o meu trabalho a partir daí. Por incrível que pareça, talvez esse poeta nem imagine isso, né? Mas isso para mim teve um impacto tão grande quanto ter visto o Itamar Assunção, por exemplo, descer do palco Uhum. e me mostrar que um artista nada mais é do que uma pessoa comum ali no palco, né? Tirar esse glamour, essa coisa da pompa em algum aspecto que às vezes uma roupa coloca, uma luz Sim. coloca, uma coisa que não é necessariamente arte, né? Não sei, né? Eu vou falando uns bagulho meio fora Não, da Não, pauta, mas tá, gente? é Mas foi isso. isso mesmo. Acredite que está aqui. Você acabou de responder, começou a responder a pergunta seguinte, então tá ótimo, É. é. porque aqui quanto mais vocês falarem, melhor. Mas vale lembrar que, bom, talvez em algum momento a gente fale da SPVA, mas um dos primeiros poemas que eu falei, assim, em público, foi. Será que eu saio da câmera demais se eu levantar aqui? Foi um poema meio performático, assim, né? E eu tava indo lá no lance, né? Dá pra levantar aqui, não? Ó, e aí é um poema tipo assim, né? Gosto de falar sozinho. Gosto de falar sozinho. Chama esse poeta, tira a pedra do caminho que eu gosto é de falar sozinho. E aí foi isso, o poema basicamente era isso, né? Só que eu fiz da primeira vez, eu mexia tanto as pernas assim, ó. Que o cara falou, depois que terminou, o cara chegou pra mim e falou: Nossa, velho, muito louco, você faz o poema dançando, né? Tipo, eu vi assim, as pernas tremendo, né, pra falar isso. Sim. Então tem esse lance também que é muito louco, que tem uma mística que a gente pensa que a pessoa já nasceu falando e tudo, e tem o treinamento disso, né? Então, esse meu primeiro poema, que era isso, eu lembrei dele porque é isso, eu tô quase falando sozinho, né? Essa coisa. Então chama esses poetas, tira a pedra do caminho, senão eu vou ficar aqui só falando sozinho. Foi mal, dei trabalho pro câmera aí. Um abraço. Um abraço pra equipe técnica. Ai. Mas aí, enquanto a gente tava fazendo o roteiro, e desde que a gente pensou em começar esse podcast, uma das pessoas que a gente tinha muita vontade de trazer era você, né? E a gente, assim, um poeta em cada esquina, poetas potiguares, você não nasceu aqui, mas você viveu um tempo aqui, e aí você não mora mais aqui, mas a gente compreende a importância que você tem no que se diz respeito ao movimento que antecede um pouquinho ao nosso movimento, né, assim, de influenciar muitos artistas, muitos poetas que estão fazendo poesia hoje, como Michele, que você citou, a própria Regina Azevedo, entre outros, que com certeza foram... Gonzaga, a partir do momento que viu a primeira vez você ali recitando também tem, então tem muito dedinho teu, né, assim, desse movimento de contagiando as pessoas, e teve o Poesia Esporte Clube, também teve importância, não alcancei, nunca vi, né? Mas ouvi muitas coisas e eu queria que você falasse mais um pouquinho desse projeto, como era essa cena nesse momento, né? Como é que foi fazer e produzir o Poesia Esporte Clube naquele momento, o tempo que foi executado, né? Em 2001. Sim, só um adendo. Michele não dá pra dizer que eu influenciei ela, não, porque Michele que me trouxe pro mau caminho, tá, gente? Vale ressaltar isso. Michele é mais velha que eu, uma geração anterior. Michele faz poesia desde que nasceu, Mas sei ela lá. cita, né? Na Como nossa influência. conversa, Mas eu acho que fala. nossos amigos acabam sendo nossas influências também. Não, mas é que Michele, ela me puxou mesmo, assim. Tanto Michele quanto o Rui, aí tem a ver com o Poesia Esporte Clube, né? A gente começou a fazer uns saraus na universidade, quando a gente tava na universidade. Foi aonde o Rui me convidou pra ir pra SPVA, conhecer a SPVA, ele falou, ó, tem esse rolê aqui que é SPVA, pra quem não sabe, é a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. E aí a gente começou a frequentar lá, a gente conheceu o João Xavier e outras pessoas, lógico, que também eventualmente colavam lá no Poesia Esporte Clube. E o formato do sarau da SPVA é muito interessante, mas também é muito particular, muito peculiar, né?
Então, assim, tem esse rolê de várias pessoas com vários estilos diferentes. Então, tem desde um senhor glosador, Pedro Grilo, com seus 90 anos, sei lá, 80 anos, a, sei lá, um jovem como eu, que naquele momento tinha 18 anos. Então, tava com uma outra. Bom, vocês viram que o primeiro poema que eu fiz é uma doideira, né? Esse tremendo todo, é. E aí os meus poemas tinham muito isso, de uma coisa gestual, muito mais do que da palavra em si. Tinha muito mais a ver com uma atitude, tinha mais a ver com rock, por exemplo, do que com bossa nova, né? E aí o Poesia Esporte Clube surge da vontade de ter um espaço bem mais experimental, né? No sentido de que todos os saraus que tinham aqui no Rio Grande do Norte tinham bastante, assim, tem essa cultura aqui de se fazer eventos de poesia, eles vão minguando, sumindo, mas tinha um na SPVA, eu lembro que eu chegava na SPVA, chegava lá, tinha um tema, o tema era amor. Tava puto, tinha trabalhado 24 horas na agência, tava puto, querendo socar o cara que tinha pedido pra retornar, refazer 18 vezes a mesma coisa, e chegava lá e tinha que falar um poema de amor. Tirar do bolso um amor que tava aqui guardado, né? Então aí a gente falou, não, gente, vamos fazer um sarau que não tem tema, não tem inscrição, não tem estilo, não tem. É um diálogo, espaço livre para experimentação poética. A gente se definia assim. Pois o Esporte Clube era um espaço para livre experimentação poética. Então era quem quisesse falar, falava de onde quisesse. Isso é muito bom, porque isso até hoje pauta a minha produção e pautou vários poetas, não só daqui do Rio Grande do Norte, mas muito mais até poetas de São Paulo. Porque o Sarau do Burro que eu vou fazer depois do PEC é um desencadeamento da ideia do PEC. Então, no PEC, a gente tinha poucas pessoas. O PEC, inclusive, assume a influência do CEP, né? Que o PEC é o CEP, é a mesma coisa que o CEP. Sim. Era uma tentativa de fazer um CEP. Depois a gente descobriu que o CEP era uma outra parada. O CEP tinha inscrição, tinha tema, tinha convidado. A gente imaginava que o CEP era um bagulho muito louco. Quem chegasse, o cara vinha da praia e falava. E aí depois a gente descobriu que não tinha tanta essa característica, que era mais convidado, assim. Mas é muito louco, a gente mirou numa coisa, acertou em outra. E eu acho que isso era muito bom, porque era aberto, era meio que então cada pessoa. Então se você falasse um poema que eu não curti, eu já podia quebrar no meio, né? Você falava de amor, não, hoje eu não tô pra amor. Né? Sim. Já respondia. Então, eu acho, e aí isso desencadeou no que é o Sarau do Burro, que é o evento que eu organizo até hoje, que é um espaço para o diálogo poético. Porque também tem isso, né? Então, às vezes acontece num sarau, o cara chega para falar um poema, ele vai falar um poema, fala um poema machista, sei lá. No microfone aberto, a gente não tem como proibir isso, né? O microfone tá aberto. O evento, a gente sabe que os nossos discursos acabam afastando essa possibilidade, mas não tem como proibir. De repente chega lá, a pessoa faz isso, automaticamente quem se sentiu atacado pode responder na lata, na hora. Sim. E muitas vezes acontece no sarau que tem inscrição, que tem vez, a pessoa que se sentiu ofendida, ela vem depois de 15 pessoas e fala, aquele cara veio aqui e fez um poema machista, ninguém consegue lembrar que poema era esse. Assim, a não ser que seja um negócio muito grotesco, a pessoa fala, porque teve isso, aí fica difícil até de conectar o que aconteceu, né? Porque aí fica no território da memória. Então, essa coisa do diálogo eu acho muito legal, porque é isso, tipo, a gente não consegue proibir isso, mas se falar, dá coice na hora. Então, o burro é isso. O burro, ele dá coice. Se você abrir, der um vacilinho, toma um pé na cara. Ou então ele pode te levar, dependendo de como for, né? Dependendo do humor dele naquele dia. Então, tem essa coisa de deixar o espaço um pouco mais vivo, porque ele é menos controlado. Eu gosto muito dessa ideia de descontrole na arte, assim, de pensar que a gente consegue chegar nos lugares que a gente não previa fazendo isso, né? Sim. Tô pensando no coice do burro aqui, né?
É muito bom, porque Quando é que surgiu o nome burro? Eu sempre tive curiosidade. Não tá nem aqui, mas eu queria saber. Na verdade, eu tinha acabado de mudar pra São Paulo, assim, em 2006. Eu comecei a colar com os meninos do Poesia Maloqueirista, que é uma galera que faz umas intervenções mais alternativas. Eles não são necessariamente um grupo que tem um sarau formalizado. Eles fazem ações e vão pra outros saraus. Giram muito a cidade. Eu tava colando muito com eles. Aí, nós fomos fazer um sarau numa casa de pichadores e grafiteiros e tal. E um dos pichadores que morava nessa casa, que é o Enivo, que é o Vini, salve Vini, é, ele pichava burro. E era um picho que me intrigava, porque na pichação, ou a pessoa picha uma coisa que é se colocando pra cima, tipo os patrão, os mais queridos, sei lá, os mais bonitos, sei lá, vai alguma coisa que se bota, ou uma coisa muito pra baixo. Então, os podrão, os mais imundo, os não sei o quê. E e o burro ficava pra mim uma incógnita. Eu olhava assim e falava, puta, esse cara picha burro, ele tá se zoando ou ele tá se elogiando? Juntou com isso, com um monte de coisas, assim, né? Eu tenho a música do Elino Julião, que eu gosto bastante, que é Vamos dar valor a quem trabalha, vamos dar valor a quem dá burro. O burro é quem merece uma medalha, o burro é quem trabalha, o burro é quem faz tudo. Então eu pensei assim, pô, nessa ideia de o burro é que trabalha, né? Então o sarau do trabalhador, pensando que ia ser um contexto de uma casa onde era uma galera mais pop, o sarau do trabalhador, o sarau do burro. Achava muito interessante essa ironia entre burro e a palavra sarau, porque você pensa em sarau, já vem logo uma maçã imaginária, né? A pessoa já com a mãozinha assim. Então essa ideia de que o sarau é uma coisa muito, né? Um cara tocando violino, alguém com piano e alguém com a mãozinha com a maçã imaginária. E aí eu falei, pô, essa contradição entre o sarau, que é uma palavra inteligente, Bom. e o burro, né? Sarau dos burros, do burro. Então foi isso, mas veio vindo um monte, no bojo veio um monte de coisa de graça, sem querer. Depois eu fui descobrir que o burro é o símbolo da Catalunha, né? E é muito louco porque se a gente pegar 10 artistas de vanguarda nas plásticas, vai ter uns 5 catalão no meio, uns 3 catalão no meio, pelo menos. 10 vanguarda da poesia, vai ter uns 3 catalão no meio. A Catalunha tem essa história da arte, né, de ser inventiva e tal. Então, ironicamente, a gente vai acertando as coisas meio sem querer, assim, né? Mas aí foi criando vários conceitos. Esse conceito do trabalhador, esse conceito de quem foi excluído da escola, muitas vezes que é tido como burro. É, esse conceito de que a gente vendia os livros nas costas mesmo, carregava as mochilas, né? Aí tem um monte de coisa que vai se amarrando. Esse conceito de alguma forma que está ligado ao nordestino, né? Em São Paulo, que é a ideia de que o burro é o símbolo do Nordeste e tal, e que para mim era importante enfatizar essa minha relação com o Nordeste. Então, algumas coisas foram se conectando meio aleatoriamente, assim, mas que pra mim faz super sentido, assim. É. E depois tem essas coisas, o burro da coice, o burro pode querer levar as pessoas num dia ou não, empancar, tem dia que o sarau não sai do lugar, fica trancado, assim, que é o burro não tá afim naquele dia, é isso, o burro é assim mesmo, é temperamental, né, um sarau vivo. O burro é uma entidade poética. É, ele que decide qual que é o jogo que vai se estabelecer, sabe? Eu gosto dessa ideia. Sim. Ainda que em Natal, você, junto com outros poetas, fundou, criou os Jovens Escribas, que, pelo menos na nossa percepção, mas eu acho que de modo geral, né, assim, é um marco no que diz respeito à produção editorial, vou De dizer qualidade. assim, de qualidade mesmo. Você vê que tem um cuidado, um apreço que a gente falou aqui com a Eveline, que vai desembocar também no selo do burro depois. Mas antes a gente vem nesse primeiro momento, onde vem esse trabalho super de qualidade, que vem bem diferenciado, e que alcançou também uma galera massa, que publicou uma galera massa. Inclusive, o primeiro livro de Gonzaga vem dos Jovens Escribas e tal. E aí, como é que vem essa ideia de criar as Jovens Escribas e depois, já trazendo para a atualidade, né, que vem o do burro, que permanece com essa coisa incrível, que a gente sempre fica babando com todos os projetos gráficos do burro, né? A gente... E vocês são uma referência pra É. gente. A gente
criou a Anzóis, né? E a gente sempre, quando vai começar a fazer um livro, a gente pega o livro Jovens Escribas e o livro do Burro e vamos ver aqui. É. Abre, olha aqui, como é que... Vamos usar isso aqui, vamos. Então, vocês acabam sendo uma referência pra gente também tentar lançar nossos livros do melhor jeito possível. Vocês Saindo elevaram o sarrafo, assim. e saindo da obviedade de muitas coisas, Sim. né? Tem livros que trazem isso. A gente tava falando com o Zepa, né? O primeiro corte, né? Que você que faz o projeto gráfico, que é aquele que destaca e que... Sim. E aí tem aquele... Eu não lembro o nome da moça. Fernanda, eu acho, que tem Fernanda Sena. que é maravilhoso. Que é um jogo 8. É muito incrível aquilo. Eu fiquei, meu Deus, porque a gente nunca pensou nisso. É incrível, né? Então, em uma infinitude de projetos. Então, a gente já falou demais aqui agora. Tem uma coisa o Jovens Escribas meio que surgiu da ausência, assim, a gente não tinha como fazer, e aí cada um queria publicar um livro, mas vale dizer que Fialho, Carlos Fialho, para quem não conhece, tem uma coisa que gosta de dizer hoje, que é um empreendedor, né? Então, o Fialho tem esse olhar sempre teve, assim, e ele conseguiu aglutinar ali pessoas que estavam com esse interesse, então... Tanto o Patrício Júnior quanto o Thiago de Góes, né? Então, os Jovens Escribas no começo foi nós 4. Muito movido por essa união que o Fialho fez de perceber também que tinham várias pessoas que queriam lançar livro e não tinham como. A real é essa. Então, por isso, essa ideia dos Jovens Escribas. A gente tinha que criar um caminho pra gente. A gente estudava publicidade, isso tem a ver com a relação com a qualidade e pensa assim, bom, a gente tem que fazer algum esforço para não cair na prateleira de autores locais, porque é um lugar louco, na real, autores locais, porque aí quem que vai olhar aquela prateleira onde você chega lá e tem um livro sobre pesca no RN, um livro sobre Valdetário Carneiro, sei lá, e um livro de literatura. Então, autores locais acaba que entra qualquer coisa, você olha e fala, pô, mas que prateleira doida essa, eu não sei nem o que procurar. Então, Sim. é meio doido, assim. Então, a gente, por incrível que pareça, a gente tinha um medo de cair nessa prateleira. Por isso, a gente tentou fazer livros com uma cara mais atrativa, se preocupava com isso do produto livro, né? E acho que uma consequência disso foi que, de fato, isso chamou a atenção. E a gente pensou assim, foi basicamente, em princípio, uma estratégia de sobrevivência, tipo, se eu lançar meu livro, acabou meu lançamento, quantas pessoas assimilaram isso? Então, ia acontecer o mesmo com o Fialho, ele ia lançar ali o selo dele, Carlos Fialho Empreendimentos, aí lançava o livro dele, pronto, ia passar 5 anos, aí ele lançava o segundo livro, Carlos Fialho Empreendimentos teve 2 livros. Eu, Daniel e Daniel associados, lançava um livro, passei 7 anos para lançar o segundo, certo? Então, a gente falou, não, se a gente se juntar, a gente se fortalece, né? E foi meio que isso, assim, aí primeiro livro que a gente lançou deu uma mídia, aí lançou um segundo, 2 meses depois deu outra, porque aí os caras falam, pô, os caras estão lançando um livro a cada 2 meses, aí veio outro. Realmente a gente conseguiu construir essa história meio na sorte, algum aspecto, né, nessa coragem, assim, nessa coragem, mas aí depois o selo se firmou muito por causa disso, ter uma identidade e tal. E aí eu peguei pra mim essa experiência, quando eu mudo pra São Paulo, meio que eu tive que, em algum momento a gente decidiu separar, o Jovens Escribas ficou com o Fialho, né, ficou quem responsabilizou por ficar com a editora. E aí eu fui falei, não, mas eu ainda quero fazer isso, né? E aí eu tava fazendo sarau, falei, pô, mas e tem tanta gente nova que precisa lançar, que quer lançar, né? Por que não fazer um selo para essas pessoas, para os primeiros livros, né? Então era um selo focado nisso. Qual é a vantagem que eu acho? Aí, mesma vantagem pro Anzóis, tá, gente? Fica a dica. Quando você tem um poeta, uma poeta, como diretor, como criador do seu livro, ele também tem as mesmas preocupações de linguagem com o seu livro para somar ao seu livro, né? Então, por exemplo, no Jovens Escribas, no Selo do Burro, o livro dele é totalmente falando sobre ser um poeta torto, né? Aí, tipo assim,
Quando eu leio o livro, eu já penso, pô, então vamos fazer um livro torto. O livro vai ser torto. Não, você vai... O objeto, o livro, já é parte do poema. Acho que essa é a grande vantagem de você ter um editor nesse sentido. Em algum aspecto, você perde um pouco o lado comercial, em alguns Sim. aspectos, porque é isso, o poeta vai muitas vezes ousar na linguagem o que pode afastar do lado comercial, mas é isso, é tipo... Eu acho que o compromisso com a linguagem que um poeta tem muitas vezes com o próprio livro é, se estende no objeto livro. Por exemplo, o livro da Regina, o Pirueta mesmo, que ela editou pelo Burro, ela inclusive não bancou, mas a ideia era o livro, cada texto ir vindo de ponta cabeça. Então, para você ler o livro, você ia ter que ficar fazendo ele fazer uma pirueta, sabe? Sim. Aí ela, pô, Michone, isso tá muito doido demais, assim, pro meu gosto também. Mas ficou só a Ficou só a bailarina. bailarininha, Só o Mas que é pulando ali. sensacional aquilo que você vai passando. É. Mas é um dos projetos que eu queria ter feito. Os da Zepa, por exemplo, aí tem essa coisa, Zepa, e isso também tem a ver com a pessoa, né? Sim. Então, por exemplo, a Zepa, ela é uma pessoa, é uma poeta ousada. Então, eu me lembro que o primeiro corte não era o nome do livro. Como ela é ligada à coisa do cinema, ela mandou o livro com o título de primeiro corte, porque era o primeiro corte do livro, né? Como se escreve, esse roteiro é um primeiro corte. Não que era o nome do livro. Sim. E aí eu peguei o livro e fiz todo o projeto gráfico baseado no título primeiro corte. Diagramei tudo, mandei de volta pra ela o livro do jeito que era. Ela falou, puta, achei massa o projeto, mas o nome do livro não era primeiro corte. Era o nome do arquivo só. Mas agora eu vou topar isso, porque o projeto de destacar aquilo ali é pré-Facebook até, assim, o Facebook já existia, mas ainda não era tão forte. Então é um livro que você pode compartilhar, ele tem 2 vezes o mesmo poema, você pode compartilhar o poema com outra pessoa Sim. e tal. E aí tem lá um cordão umbilical com corte, ali meio que um corte também que forma uma vagina, então tinha uma coisa do projeto, ela aceitou. Então com a Zepa, por exemplo, foi muito legal fazer os projetos dela, porque ela deixa muito a coisa fluir. Mas eu falo muito que o selo do Burro, por exemplo, a gente tenta ter uma proposta poética, justamente, porque essa proposta de ser artesanal e tal, mas de comportar um caráter... No final das contas, a gente precisa ter um caráter industrial para vender. Então, Sim. fazer livros que são produzidos numa indústria, numa gráfica rápida e tal, mas aí sempre a gente faz intervenções artesanais para tirar desse lugar frio também da máquina. Então, sei lá, nos livros da Eveline, ela que criou a capa, por exemplo, e interfere no projeto gráfico. Não fica aquele negócio... Porque também é muito louco isso, eu acho muito louco isso de a editora te mandar uma capa e você não poder nem Uhum. optar. É tipo assim, não, mas como assim, velho? Não tem nada a ver com o meu livro. Sim. Tem umas capas que é X, você olha assim e você fala, meu irmão, o que essa capa tem a ver com esse livro? Uhum. Cara, só o padrão gráfico da editora, né? Então, no selo do Burro, a gente acaba não tendo um padrão editorial de linguagem do selo. O que empresarialmente, muitas vezes, as pessoas vão falar, pô, não consigo reconhecer um livro do Burro. Mas aí as pessoas reconhecem um livro do Burro pela diferença. Sim. Então também é isso, a gente acaba criando um padrão, mesmo quando não quer, né? Porque eu podia, assim, tipo, ter o mesmo ilustrador há 10 anos, o mesmo ilustrador fazendo a mesma ilustração, com a mesma tipologia, com o logo na frente, o logo aqui do lado, o outro. Eu não boto nem, às vezes eu não boto nem logo. Você fala, não precisa de marca não, vai sem marca mesmo, a marca só tá deixando feio. Botar sem marca isso aí. Sim. Então, tipo assim, é um negócio que numa editora convencional não vai ter isso nunca. Sempre o objetivo é divulgar a marca. O objetivo é o livro ser bonito, o objetivo é o poeta estar feliz. Então, claro, é isso. Tem um pouquinho menos do olhar comercial aí, né? Minhas filhas não vão gostar muito dessa proposta, mas é isso. Estamos aqui para outra coisa. Eu tô adorando esse poeta verso, porque, Poeta tipo... verso. Porque, tipo, a Ana falou um pouco sobre esse processo e aí ele já trouxe a continuação da história. Ah, verdade. E aí, ao mesmo tempo, falou sobre Regina, que falou lá na primeira temporada, e aí essas histórias foram se conectando. Porque, no fim das contas, a maioria dos poetas ali, eles se conhecem ou trabalharam junto em algum momento e as histórias se conectam, né? Sim. As histórias se conectam. E eu acho um mal barato quando vocês falam sobre
trazer um livro e girar ao contrário e tal. Eu acho que quando a gente vai conhecendo, eu acho que vai conhecendo essas possibilidades. Eu lembro quando as primeiras vezes que eu vi possibilidades, que vimos possibilidades diferentes com livros, foi com Fred Caju. Fred Caju lá no Estadozinho Poesia. Gente, oxi, pode. E ele molha o livro no café e fica com cheiro, que viagem. E ele fez com casca de ovo, que doideira. Sabe? Depois que a gente voltou É que de a lá. escola é a mesma, a escola do Zine, né? Exato, Eu também, a esse minha é o escola é a ponto. do Zine. Então Esse a é o escola, ponto. o Zine é... Só que o Zine, ele acaba se perdendo na estante. Então tem esse lugar de que você consegue descobrir um lugar ali que é nem o Zine, nem o livro, né? É foda isso. A que você falou de girar, me lembrou muito o primeiro zine que a gente lançou. A primeira publicação da Anzóis foi um livro, foi um zine conjunto chamado Cópula, né? Que eram 69 poemas, 6 poemas de Jéssica e 69. E aí, chegava na minha parte, era assim, e quando chegava na parte de Jéssica, você tinha que virar Virava. justamente por causa do 69 e tal. E isso muito de instiga do Não, que a gente mas foi vendo. foi entendeu? exatamente isso. Quando a gente voltou do Estados Unidos, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa Não diferente. dá pra ficar aqui Sabe? mais. E depois conhecendo o trabalho de a gente já conhecia, mas sabe, vendo, comprando os livros e vendo. E eu acho que isso é um negócio. Eu acho importante fazer coisas diferentes, sabe? É muito importante. Porra, você chega numa escola com o livro lá que você falou que ele é torto, né? Aquilo ali não. Você fica, oxente, dá pra um boy, sabe? Dá Um livro daquele. um estranhamento. Ele é acostumado com aqueles livros lá. Porra, que negócio é esse? Quer dizer que O pode? livro não para, é. E aí você, a gente comprou aquele lá do fazer a brincadeirinha lá. Sabe? Isso é literatura, isso, sabe? Eu acho isso uma experiência. Livro também pode ser uma experiência, sabe? Não, o Eu livro, acho o povo da literatura e da poesia ainda tenta ser mais diferente. Mas o povo da literatura, no geral, porque o livro, por incrível que pareça, cara, o livro é uma invenção nova. Sim. A gente não considera isso, a gente considera, não, livro, pô, livro é... Eu conheço, tem muita gente que chega pra mim e fala, eu faço sarau... eu sou um poeta do livro, você é moderno demais esse negócio de falar poesia. Eu falo, não, você é moderno, o poema no livro é moderno, eu sou antigo, porque a coisa de falar poema é de antes do livro, né? O livro é do Gutenberg, tem 500 anos, 600 anos, depois, poder imprimir em escala industrial tem 100 anos. Nós podermos imprimir em escala industrial tem 20 anos, é o que eu tô falando, jovens escribas, tipo, tem 20 anos. Qualquer pessoa poder imprimir tem 5 anos, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o livro, ele é um objeto ainda, uma tecnologia ainda pouco explorada, especialmente pela literatura. Então, eu tive na Gira, que é um evento organizado pela Laura Castro, lá na Bahia, na UFBA, e eles discutem o livro, é um grupo, massa, assim, né? Vários poetas, pessoas do livro. E a gente discutiu um pouco essa coisa de que o artista, a ideia de livro de artista, que é bem mais explorado pelos artistas da plásticas e da visual e tal, demonstra as possibilidades de linguagem dentro do livro. As pessoas se convenceu que um livro é um lugar onde você coloca ali depositado as coisas paradas. Uhum. Mas o livro pode ser qualquer coisa, né? Então, é por isso que eu gosto de pensar na ideia do livro de artista. Só que, lógico, precisa ter um padrão industrial para poder não vender também porque um livro de artista às vezes custa R$500. Aí eu não vou vender um livro de um poeta que está inaugurando na poesia por R$500. Mas, sei lá, o livro do cara só fala de bolo. Sei lá, de repente, por que o livro não é um bolo e tá só uma página enfiada lá dentro, sabe? Tipo, às vezes a gente fica tentando inventar um negócio, mas na verdade aquilo ali é mais interessante a experiência. Sim. Então, por isso que eu falo que é legal também ter alguém que é de linguagem pensando no livro junto, porque no final das contas, o livro, ele é uma forma de tentar traduzir a nossa linguagem, né? A gente não faz um livro por fazer, porque eu quero ter um livro, porque eu quero ter meu nome impresso na capa. Eu quero ter uma experiência de linguagem com as pessoas. Essa experiência de linguagem, ela pode se dar de diversas maneiras. O livro é bastante difícil, inclusive, de solucionar coisas, né? Tipo, sei lá, imagens, por exemplo, né? Então você fica descrevendo imagens de alguma forma. No final das contas, a solução é descrever a imagem, não criar a sensação da imagem, né? Talvez esteja muito vago isso, mas é uma das angústias do selo do burro. Como resolver um livro de uma forma que não seja necessariamente só o livro, mas seja a experiência de linguagem.
Por exemplo, o segundo livro da Zepa, ela discute um pouco o fim de uma relação. E aí bom, uma das coisas que a gente conversando, ela, não sei nem se ela falou sobre isso, ela nem gosta muito de falar, mas uma das coisas que a gente falou conversando é que a pessoa não iria ler o livro, né? Tipo, você tá escrevendo um livro todinho sobre o fim de uma relação pra uma pessoa, essa pessoa não vai no teu lançamento, porque você tá terminando, né? Vocês estão terminando e tal. E aí a gente chegou à conclusão que a solução era pichar, fazer os stencils tudinho em volta do quarteirão da casa da pessoa. Então o livro todinho foi impresso no quarteirão em volta da casa da pessoa. Sim. E aí o livro é a foto das coisas. Mas tá no quarteirão da casa da pessoa mapeado. Ou seja, essa pessoa ia ter que ler esses textos e ver esse DR público. Isso é uma discussão de linguagem, né? Porque se o livro foi feito para discutir isso, não dá pra gente se isentar e falar, não, tá resolvido, virou um livro, e se um dia essa pessoa ler, tá lido. Não, a gente vai fazer uma ação para isso chegar nessa pessoa que foi escrito para ela. Sim. Se isso vai funcionar ou não, beleza, mas a gente tentou. Então, tem essa coisa dessa expectativa de fazer a linguagem dar conta da coisa, né? Você tem um jeito de performar que não dá pra passar despercebido. Eu acho que... Eu tava lembrando esses dias que foram as primeiras pessoas que eu vi performar poesia, né? Falar poesia. Eu acho que a primeira pessoa que de fato me chamou a atenção foi Lirinha. Eu lembro que um amigo meu tinha um DVD do Cordel do Fogo Cantado e aí eu vi ele falando daquele jeito e aqueles gestos. E eu nem era poeta na época. Devia ter uns 10 anos, não sei. E eu fiquei assim olhando pro DVD, eu falei, meu Deus, que negócio bonito, sabe? Lirinha falando. E aí a segunda memória que eu tenho é tua. Justamente lá no evento dos Jovens Escribas, 10 anos dos Jovens Escribas. E eu tinha os livros no caderno, e aí você tava lá no sarau falando, eu fiz, acho que eu vou também falar. Vou tentar falar que nem esse homem. E aí eu lembro que eu peguei o microfone, assim, a galera do público não tava muito prestando atenção. E aí eu fiz, vou chamar a atenção desse povo, aquele bicho tá fazendo umas coisas. Aí eu comecei a gritar socorro, assim, socorro! Socorro! E a galera parou assim, que porra é isso aí? Aí eu falava um poema, estou preso nas rimas, não sei, um poema horrível. E aí, mas aí eu queria trazer um pouco dessa tua performance. Porque eu já vi você falando um pouco sobre o teu processo criativo de criar esses textos, e você falou mais um pouco ali do repente. Eu vi você falando sobre que às vezes você vai pra um sarau com a ideia do poema na cabeça. Sim. E chega lá, você faz o poema. Sim. Como é que é isso? Eu também ouvi você falando sobre um pouco da técnica do poeta palhaço. Eu queria entender como é que funciona tudo isso. Sim. Assim, o meu primeiro poema, por ironia que seja, assim, ele surge um não poema, né? É um poema que eu já tentei me livrar dele muitas vezes na vida, assim, e ele acaba voltando. Teve um momento que todo lugar que eu ia, em Natal aqui, por exemplo, a galera falava, cadê o menino Sandy Júnior? Bota ele aí. E era meio isso, assim, num show de reggae. Do nada o cara parava o show de reggae e me chamava pra falar um poema no meio do show de reggae. E aí eu falava assim, meu irmão, você tá maluco, velho? Você tava cantando Bob Marley agora, vai me chamar pra gritar no meio da plateia. E rolava e rolava. Ou Carlinhos Zenz. Carlinhos Zenz não podia me ver. Carlinhos Zenz, um músico erudito, né? Ele não podia me ver e falava, ó lá, vem aí, chamei o menino do Sandy Júnior. Então, assim, teve um momento que foi muito essa coisa desse poema. E esse poema, ele surgiu... Ele é um poema performance. Ele não serve pra escrito. Eu nunca consegui resolver esse poema escrito. Sim. Nunca, assim. E esse poema surgiu muito assim. Eu tava em casa com meus irmãos, assim, né, assistindo TV. E era aquele período que você abria um pacote de bolacha, tava Sandy Júnior lá dentro. Você ligava a TV, tinha Sandy Júnior. Rádio, ligava, tinha Sandy Júnior. Eles tinham programa na TV, série, especial do Roberto Carlos, eles apareciam. Tinha tudo, em todo lugar, né? Depois foi Ivete Sangalo, agora é Anitta. Então, assim, tem os momentos, né? Como eu estudei comunicação, eu bagunçando aqui. Como eu estudei comunicação, eu tinha uma questão em relação a essa coisa da indústria cultural, né? Da cultura de massa. Não é especificamente pra eles, mas pro formato. Mas esse poema surgiu mais ou menos assim, tipo, assistindo TV, e aí eles cantam aquela célebre frase, né? E aí eu meio que indignado levanto
né? Meio que paro no canto, assim, no meio, assim, né? Do corpo e começo a falar: Não! Porra, Sandy Júnior, é óbvio! É óbvio, não, Sandy Júnior! Ó, lasquei o técnico. Porra, Sandy Júnior! É óbvio! É óbvio, não, Sandy Júnior, é óbvio! É óbvio, não, Sandy Júnior, porra, é óbvio que é possível ter prazer anal. Porra, Sandy Júnior, é óbvio! É óbvio, Sandy Júnior, não, Sandy Júnior, é óbvio que é possível cozinhar sem alho e cebola. Porra, Sandy Júnior, é óbvio que o que é imortal não morre no final. Então eu ouvi essa frase, o que é imortal não morre no final, quase que automaticamente eu congelei assim, fiquei, é óbvio. E nisso eu olhei, meus irmãos estavam meio rindo. Então o poema nasceu pronto, assim, tipo, que é um poema que ele não tem texto. O texto é indignação. Se eu não fizer isso, se eu não lascar o técnico aqui gritando, estourando, o poema é sobre indignação, né? Como registrar isso em livro? Difícil dar conta, Sim. né? Eu já tentei. Olha que eu tenho uma base gráfica relevante, vários estudos, e nunca consegui dar conta disso. Esse é um poema que ele acaba que ele lida com uma outra matéria. E por esse ter sido talvez o meu primeiro poema, assim, né, formal, e que era isso, aí ia ter a inauguração da Casa da Ribeira. Quebrava um microfone, chama lá o menino pra fazer Sandy Júnior. Eu ia lá e ficava enrolando o povo fazendo isso, gritando 5 minutos no meio da plateia até arrumar o microfone. Eu apresentei isso num festival de cinema aqui em Natal. Vale dizer, por exemplo, um festival de cinema, eu mandei, do MADA. Eu mandei uma inscrição pra eles falando, ó, o curta é assim, vou passar esse filme de Sandy Júnior no meio, ele não tem som, e eu vou fazer uma performance no meio da plateia. Eu fiz isso no meio do festival, então, tipo, tava passando vários filmes. Aí começava um filme, que era Sandy Júnior cantando o que é imortal, não morre no final. Eles ficavam mudos e eu gritava, não! Do nada, levantava no meio da plateia, porra, Sandy Júnior, é óbvio! Então, no meio de um festival de cinema, levantava uma pessoa na plateia e começava a gritar. A galera falava, mano, que loucura é essa que tá acontecendo? O que esse cara tá gritando? E aí eu tinha combinado com o Rui Rocha, depois de 1 minuto o Rui levantava, não, é óbvio! Aí Gabriel, que era outro amigo, Gabriel Freire, também levantava, depois de 1 minuto, é óbvio! E aí começava a levantar o coro e as pessoas começaram a levantar, eu não consegui nem falar a frase no fim. Porque todo mundo começou a gritar, Sandy Júnior vai se lascar, filha da puta. Aí, resultado, eu não consegui nem falar o que é imortal não morre no final, ninguém entendeu nada. Acabou o filme, ficou ali essa ação meio maluca, assim, de xingar Sandy Júnior. Mas, na verdade, o que tá posto aí inclusive, assim, Sandy Júnior é um alvo, mas não é sobre... A discussão é sobre a indústria cultural, é sobre a cultura de massa. Pode ser qualquer pessoa. Tem até uma amiga que já fez várias sacanagens assim, comigo, que falava... Ela chegava sempre com uma versão, Dani Nega, uma gênia. Aí ela chegava assim e falava... Não, porra! Eu fiz um poema hoje aí. Não, porra, Chico Buarque, é óbvio, Chico Buarque, porra, é óbvio que amanhã vai ser outro dia, né? E, tipo assim, ele pegava outras frases que era, falava, por que você pegou Sandy Júnior pra Cristo? Mas na verdade tem uma diferença, que amanhã vai ser outro dia, tá dentro de um outro contexto, né? E aí, mesma coisa, no outro dia chegava ela, não, Chico Sainz, porra, Chico Sainz, é óbvio, Chico Sainz, que um passo à frente você não está mais no mesmo lugar, né? Uhum. Então tem esse fenômeno que é lógico, eu recorto uma coisa de dentro da frase, mas o meu jeito de falar poesia já nasceu daí. Então assim, e eu acho que isso é inevitável como identidade, no sentido que, por exemplo, outro exemplo que você dá, que é o Lirinha, né? Que é um negócio muito da história dele, né? Ele fala daquele jeito porque ele foi criado numa região onde se fala poemas daquele jeito e desde muito moleque ele fala poema. Então, realmente, pra mim, o Cordel do Foi Cantado foi um acontecimento quando eu vi também, assim. Na UFRN, primeiros shows que eu vi, assim, irmão, você falava, meu irmão, como é que pode isso? Bagulho, como esse cara segura 1h30 de show e eu tô olhando? Porque tem esse lugar de que a poesia em algum momento vai ficando tediosa dentro do lugar da música, né? Uhum. Cordel é tudo estranho, é tipo, não tem, sei lá, não tem bateria, tem
tem 3 percussão, um violão e um cara falando. Você olha e fala, meu irmão, o que tá rolando, entendeu? E é uma puta sonzeira, e você fala, caraca, velho, caramba, que bagulho, show é um acontecimento, tem a coisa da mística, que aí é isso, vai se criando as místicas. Então, eu acho que a performance tem também esse estado de realidade, né? E aí, muitos dos meus poemas têm a ver com essa coisa de criar de improviso justamente por causa disso. Então, por exemplo, o funk lá da literatura ostentação, eu fiz numa final de um slam... Guilhermina? Slam SP, não, Slam SP, que era campeonato estadual. Na primeira rodada eu fiz Sandy Júnior, alguém odiou e deu 5. Foi tipo isso, né? Tipo, tirei um 5. Aí eu falei, já tô desclassificado. Fez a final com o Alan Jones. Foi uma final que foi Alan Jones, Emerson Alcalde, que foi quem ganhou foi Emerson. Foi uma final com essa, assim. E tinha o Sombra que ia cantar, né? Eu amo o Sombra, que é um rapper lá de São Paulo. Aí eu falei, bom, já perdi, vou experimentar aqui. Aí nessa final eu experimentei 2 poemas que depois se tornaram poemas. 2 poemas que eu inventei lá na hora. Um que o Alan Jones nessa final fez o Você é mais bonita que aquele maço não sei o quê. E aí eu falei, meu, como é que eu vou disputar com esse cara que fez esse poema tão foda? Eu vou fazer um poema que é um contra-poema em relação a isso. Aí eu fiz Você é mais feia que aquele pé necrosado no maço de cigarro que tem quando a gente vai na padaria, quando a gente vai comer. Mais feia que a fome, mais feia que o Rio Tietê, mais feia. Eu inverti essa coisa de você é mais bonita, eu botei pra você é mais feia que não sei o quê, mais feia que a fome, mais feia que não sei o quê. Invertia, né? Então eu aproveitei e também peguei uma carona dele e fiz esse poema, que também é um poema que é bastante citado, porque é isso. Tem o dele pro Ferreira Goulart e tem o meu que acompanha o dele e o do Ferreira Goulart. Que no fim ele fala, tipo, sei lá, você é mais feia que que o poema daqueles 2 poetas, do velho Goulart e do jovem Jones. E ainda assim, você saindo do banho é mais bonita, vê? Então até isso, Caco, porque o Alan Jones fica falando, vê? Uhum. Você quer ver? Aí eu uso o Caco dele e boto um outro, crê? Que aí eu fico, vê, crê? Tipo, então quer dizer, eu curto esse lance de lidar com o acontecimento. E o Literatura Ostentação eu fiz nesse mesmo dia também de improviso. Que aí eu falei, eu tava com a ideia, eu tinha ouvido alguém falar o nibrizante, eu acho que o conceito é do Sérgio Vaz, mas quem tinha me contado era o nibrizante, que era a palavra de falar literatura ostentação. Eu pirei e falei, pô, massa essa ideia de literatura ostentação. Fazer um funk. E aí eu tava com isso na cabeça. No dia eu tinha assistido o Rei do Camarote, não sei se vocês sabem o que é isso. É um vídeo que saiu da revista Veja de um cara que gastava 70 mil reais na balada, com aquela vela que pisca. Sim. Fechava um camarote e tinha circulado isso. Mas era um vídeo meio ridículo, assim, porque tinha uma hora que o cara falava assim, eu tenho que dizer uma parada, é pesada. Eu já fiz sexo no banheiro da balada. Aí você fala, pô, o cara gastou 70 mil reais pra fechar um camarote. O máximo que ele fez foi sexo no banheiro. Eu teria feito no palco, né? Tipo, você fechou o camarote do bagulho, faz no chão do camarote, né? Ah. E aí ele fala isso com um tom assim, eu ria, cara, eu assisti esse vídeo na agência assim umas 30 vezes. Ria. Aí eu falei assim, meu irmão, eu não tô aguentando esse cara ter falado isso. Aí eu tô fazendo, e isso acaba incorporando no meu processo também. Eu acho isso muito louco, porque, por exemplo, tô falando poema, então esse do Literatura Ostentação. Aí eu falei, puta, mas o que eu posso fazer, né? Aí eu tinha a primeira frase, ela não é minha, desse funk, é um sample, que eu acho legal essa ideia de sample também, porque tem a ver com a minha geração. Que é, eu tô na pista, eu tô ostentando mais do que o Ike Batista. Isso é um funk, é o funk da mega ultra ostentação do MC Dudu Pica Seca. Por isso que até eu falo, dedica essa MC Dudu Pica Seca, que ele até mudou, agora não é nem mais Pica Seca, é só Dudu. E aí, mas eu achava massa essa frase. Aí a partir disso, eu só tinha essa frase e aí eu falei, não, então beleza, então eu vou fazer o funk da literatura ostentação. Eu começo com essa frase, tipo assim, como se fosse um sample, e aí vem a ideia tô ostentando mais que o Paulo Coelho. Então, tipo, eu faço ali uma rima simples, boba. Eu tô que tô se olha no espelho, eu tô ostentando mais que o Paulo Coelho. E aí repito. Então, o repetir é quando eu tô pensando na próxima. Sim. Isso vai criando um processo, né? Eu tenho esse processo que... Então, meu trabalho, dos poemas que foram criados ao vivo, ele tem muita repetição,
né? Então, tipo, aí esse aí vai, aí eu faço um refrão. E tem a ver com o funk, né? Tem um refrão. Aí, por exemplo, aí eu tô fazendo, aí... Ah, então beleza, aí... Aí eu falei, então beleza, eu vou tentar improvisar. Aí saiu o literatura ostentação, essa é a meta, essa é a letra. A palavra bate forte, feito tiro de caneta. Solta o barquinho na enxurrada, meu iate arrebenta tatá. Aí se arrebenta tatá é tipo assim, meu irmão, vai faltar uma sílaba. Meu iate arrebenta tatá. Tipo assim, aí é isso. Então é muito louco, porque isso, se eu tivesse pensado em casa, não ia ter esse tatá. Sim. Não ia ter, porque eu ia ficar pensando qual que era a melhor palavra pra botar ali. Ao vivo é a adrenalina do bagulho, vai dar errado. Então você tem que. Você inventa ali, isso é que é bonito. Tipo, aí você fala, meu irmão, por que eu botei esse tatá aí? meu iate arrebenta tatá. Mas porque é isso, tipo assim, ia faltar uma sílaba. E aí eu falei, não dá pra voltar pra trás. Eu já botei essa palavra, meu iate arrebenta. Aí vai faltar uma palavra, tatá. Pronto, beleza, né? Eu resolvi. E aí foi continuando. Paz, menina, São Paulo, Goiânia, meu barraquinho. Aí tem uma hora que eu não vem, dá um branco. Que aí é a hora que eu faço o scratch. Não tem scratch no funk. Se eu fosse fazer em casa, não ia ter scratch, entendeu? Mas como eu tô fazendo ao vivo, eu falei, puta, agora eu não sei o que eu vou falar. Então, scratch. Tifi, 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 tifi. Aí, por exemplo, faço um scratch com a boca. É o que a galera mais gosta. A galera fala, tifi, tifi, tifi. Que é isso? Que scratch nojento é esse? Aí, esse scratch que nasceu assim, tipo, eu passando Covid aqui, esse scratch que nasceu assim vira um negócio mágico. Tipo, as crianças me vêem na rua e fazem... Que é isso, eu pego um público que eu nunca imaginei pegar. As crianças piravam nesse tipo. Que tinha de mãe que falava, nossa, minha filha pira no... Aí, tipo assim, os bagulho as palhaçadas que eu vou fazendo. E aí tem a ver com o palhaço mesmo. Outra coisa que eu herdo do Rio Grande do Norte é que aqui tem essa tradição por causa do clowns de Shakespeare, né? E de grupos de palhaçaria, né? Alegria, Alegria, vários grupos. Eu estudei o clown com o Lume, com a Delvani Nea. Então eu tenho uma formação de base de clown, eu fiz parte de um grupo chamado Porpetas, com o Jorge... Esqueci o nome dele agora, quase falando sobre nós. Jorge Canudo, né? Jorge Holanda. E com a Nuska Alencar. Então, eu fiz parte de grupos de improvisação de palhaço. Então, eu tenho isso também na minha história. E o palhaço, depois com o tempo, eu saquei que as pessoas usavam tanto o palhaço quanto o poeta pra xingar. Tipo, poeta, não, você vê o mundo assim porque você é poeta. Uhum. É quase uma forma de dizer assim, romântico. Sim. Né? Tipo, você não tem noção de realidade. E o palhaço também, você é um palhaço, esse cara é um palhaço, eu sou palhaço. Ele faz isso porque ele é palhaço. Quando, na verdade, tanto o poeta quanto o palhaço ocupam uma função social que é de mostrar pro mundo que o que tá errado. Mesmo que zoando, mas falar assim, olha, velho, você não acha que tá errado isso aí, ó? Você não acha que tá errado você alugar um camarote e o máximo que você fazer é um banheiro no sexo da balada? Ou no banheiro da balada? Então, banheiro no sexo da balada. Um sexo no banheiro da balada, tá vendo? O improviso tem isso, né? Se eu tivesse falado... Mas assim, aí voltando pra isso, eu tinha ouvido esse vídeo 20 vezes no dia. Aí eu fiz o scratch e não sabia o que falar. Não sabia, fiz o scratch e aí, agora? Vou ficar fazendo scratch até amanhã. Aí eu disse assim, tem que dizer uma parada. É pesada. Eu já li os Lusíadas no banheiro da balada. Tipo, veio na hora isso. Né? Tipo, tanto que eu não sei nem porque veio os Lusíadas, porque é um clássico da língua portuguesa. Não sei porque foi os Lusíadas, porque falaram tanto na escola. Aí desanuviou. Aí vem, eu também acho bonito o relógio de corrente, que era o que eu queria dizer, na verdade, né? O resto é tudo enrolação. O que eu queria dizer se resume também acho bonito o relógio de corrente, mais importante é o que tá na sua mente. Também acho bonito o relógio de corrente, mais importante é plantar semente. Planta no chão, pega a sua mente e planta no chão. Tudo aquilo ali antes é só preparando o povo, porque também tem a coisa da capoeira, né? Um pé na frente e um pé atrás. Se eu só chego lá e dou logo um tapa na orelha, as pessoas não param pra ouvir. Então também tem esse negócio, eu vou te seduzir, vou enrolar na conversa, pá. Luiz Gonzaga, né? Tô aqui conversando, enrolando vocês na conversa, ó, na hora que eu quiser dar um tapa na orelha, eu dou, porque eu já tô te enrolando, você tá, legal, aquele cara é legal, aí você, ó, toma aí a cotovelada, né? Tipo capoeira mesmo. Vem aqui, que é isso, nós somos amigos, pô, aqui, ó, no pé do birimbau, aqui, ó, cotovelada no fuso. Então é meio isso, assim, tipo, e eu acho que quando eu tô fazendo ao vivo,
eu potencializo isso, porque eu tô vendo o olho, eu tô vendo que tá funcionando. Aí eu falo, puta, eu tô perdendo essa pessoa aqui. Ah, isso funciona, isso funciona. Eu vou fazendo quase como um caldeirão. E aí eu vou fazendo várias vezes, vou errando. Tem muita frustração nisso e dor, que é a coisa do palhaço. Às vezes eu vou lá, sei lá, na Flip, fui convidado pra Flip. Aí eu falo, não, eu faço de improviso, vou de improviso. Aí chego lá na Flip, fazer de improviso dá tudo errado. Porra, puta, podia ter feito o bagulho da hora. Fui lá, fiz, deu tudo errado. Pô, a galera acha que eu sou um poeta fracassado. Uma bosta, porra. Aí vou pra casa com isso. Fico, porra, não sei o quê. Mas beleza, deu alguma coisa, deu certo. Sei lá, não sei o quê. Então será que eu preciso fazer roteiro? Aí fico nesse drama, assim, mas vou construindo. O negócio vai amalgamando. Né? Tem essa, mas também não é o único processo. Tem outros processos. Tem um processo do poema que eu crio, que é baseado em ver um poema lindo e ter inveja. Tipo, tem aquele poema do José Paulo Paes, Meu amor é simples, chama Madrigal, né? Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Poeminha desse, matador, né? Com a imagem dessa. Eu li aquilo e falei, porra, velho, que miserável. Não consigo fazer um negócio desse, eu fico gritando Sandy Júnior. A incompetência da porra, né? Aí eu vou lá e falo, não, beleza, eu vou fazer em cima da estrutura dele. Aí, meu amor é simples, sim, como o madrigal de Dora, como alegria besta de faltar aula num dia de catapora. Então é tipo assim, brincar com isso, né? Ou, aí tem vários processos. Nesse livro, até que eu tava contando, tem uma história engraçada, nesse livro tem um poema que eu acho ele muito bom, mas eu falo assim, meu Deus, eu nunca falei esse poema em voz alta. Nunca falei. Esse é o meu primeiro livro, tá? Escolhi o título. Aí tem um poema aqui que é Nunca pensei que nos afastaríamos tanto. Nunca pensei que nos separaríamos tanto a ponto de eu te olhar javanês e você entender Esperanto. Falo, ó. Aí eu convenço a galera que eu sou poeta, né? Pô, nunca pensei que nos separaríamos tanto a ponto de eu te olhar javanês e você entender Esperanto. Essa pira de tipo assim, nossa, no olhar a gente não se entende nem a pau. E o cara falou duas línguas completamente diferentes. Aí eu falei, pô, mas eu nunca falei esse poema em voz alta, velho. Quem que escreve nos afastaríamos? Fica parecendo não, nos separaríamos. Nos separaríamos. Como é que eu vou falar isso? Nos separaríamos. Eu já tenho a língua presa, você já vê que é uma desgraça. Aí eu ainda vou cuspir o microfone tudinho. Nos separaríamos. Falei, puta que pariu, só chamando o Romário pra falar esse poema, né? Aí eu, não, Romário, quer falar um poema pra mim? Aí eu, porra, fiquei intrigado com isso. Eu falei, meu Deus, cara, como é que eu fiz isso? Aí comecei a repetir ele. Aí de repetir ele, desanuviou, virou um outro poema. Porque tentando encontrar que palavra que eu ia usar nesse lugar, eu fui... Aí virou isso aqui, por exemplo. Aí virou um quase samba desse processo de tentar encontrar essa frase, que é assim... acaba ficando baseado no Adonira Barbosa e no Itamar Assunção, que são duas referências muito fortes para mim como paulistano, e depois eu chamo de epopeia paulista e tal, com essa coisa, com essa relação. Mas você pensar assim... Pensando, eu tentando resolver essa palavra, essa coisa, olha o que virou. Inês saiu dizendo que ia comprar o pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané, que eu já volto já. Acendi o fogão, botei água pra esquentar e fui pro portão, só pra ver Inês chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui pra rua feito louco pra saber o que aconteceu. Procurei no hospital, procurei na central e no xadrez. Isso é xadrez, não é hashtag, tá, gente? Andei a cidade inteira e não encontrei Inês, mas é a mesma coisa, né? Voltei pra casa, triste demais. O que Inês me fez não se faz. E no chão, bem perto do portão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Essa é do Adoniran. Aí o Itamar, que não é bobo nem nada, viu o lance do Adoniran e continuou procurando a mesma Inês desde que cheguei. Em cada canto de São Paulo vasculhei cada tinte por tintim. Só perdi as minhas botas e andei mais de 7 léguas e não achei Inês. Onde estás, Inês? Onde raios será se meteu você, mulher?
fumaça virou de vez. Onde estás, Inês? Onde raios será assim? Meteu você, mulher. Fumaça virou de vez. Essa obsessão por Inês vem lá da Grécia. Tem Paulinho da Viola, tem nos Lusíadas, tem, né? E aí, tipo, eu falei, porra, meu irmão, todo mundo tá procurando essa Inês, vou procurar também. E encontrei a Inês no Zeco desse poema, que é o meu, que é quase um samba, que é nunca, nunca, nunca. Pensei que nos afastar, o Covid, nos afastaríamos tanto, nunca pensei que nos afastaríamos tanto, a ponto de eu te olhar, já vanês, e você entender, esperanto. Nunca pensei que nos afastaríamos tanto, a ponto de eu te olhar, já vai, Inês, e você entender, espere um tanto. Nunca pensei que nos afastaríamos tanto, a ponto de eu te olhar, javanês, e você entender, Ana Caroliniano. Não entendeu? Não entendeu? Eu vou explicar. Nunca pensei que nos afastaríamos tanto a ponto de eu te olhar, teus sinais, e você entender, é isso aí. Nunca pensei que nos afastaríamos tanto a ponto de eu te olhar, jamais, jamais, Inês, e você entender, esperança, 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 nunca, nunca, nunca. Então, tipo, você vê, eu tava tentando achar uma palavra pra separaríamos, pra resolver esse problema, e eu comecei a ver, nossa, velho, no Esperanto tem espere um tanto, no Esperanto tem esperança. Aí eu comecei a achar um monte de eco dentro. No javanês tem de javanês, né? Tipo assim, e aí eu, claro, cada vez que eu vou fazendo, eu vou inventando uma coisa, tipo, aí vou inventando, porque é isso, aí eu fiz com javanês, aí ninguém entendia nada. Aí eu falei, não, então eu vou explicar melhor, porque eu quero me comunicar. Aí eu botei, espere, é isso aí, né? Tipo, essa coisa, eu peguei a frase dos dois e falei, ó, tá vendo? Porque, então assim, quando vai ver, virou era isso, nunca pensei que nos separaríamos tanto a ponto de eu te olhar javanês, você entendeu Esperanto. Mas tentando traduzir pro falado, bagulho, eu particularmente acho que o negócio abriu no nível assim que eu falo, nossa, agora sim, né? Tipo, agora ele começou a brincar, né? Tipo assim, meu irmão, o bagulho ficou muito, olha. Aí, tipo assim, aí já é meio Naná Vasconcelos no meio, né? Já meteu, que é tipo, eu faço a galera fazer, tipo, barulho da cuíca. Quando eu faço ao vivo, eu faço a plateia faz nunca. Aí a galera que consegue, né? Nunca, nunca. Aí vem outra galera do meio, eu faço pê. Aí então ninguém, porra, quem que vai conseguir fazer isso? Né? Então é o bagulho do palhaço, é tipo, eu já vou sacanear, né? O cara que falou, uma vez o cara falou pra mim, não, mas pô, mas você pode facilitar mais no meio. Eu digo, aí não tem graça, pô. O bagulho é dificultar, mano. E eu acho que isso já conecta um pouco, você falando sobre essa tradução do livro pra voz e para outras linguagens. Eu já te ouvi falar que a poesia ela tá muito mais distante da literatura e tá muito mais próxima de outras artes do que da própria literatura em si, né? É que você falou sobre bilhetes de amor, na ginga dos brincantes, né? Nas prosódias de feira. E aí, tipo assim, ela está muito mais próxima de tudo isso do que desses livros tradicionais que a gente acaba vendo nas livrarias e tal. Sim. E aí eu queria entender um pouco mais essa tua visão, que você já tem trazido pra cá, sobre assim, sobre como traduzir isso, né? Como levar isso para as pessoas. E será que um dia a poesia vai finalmente ser um esporte nacional? Isso aí, nós já estamos trabalhando para isso, né? Isso era o slogan do Poesia Esporte Clube. Se você for ver no Poesia Esporte Clube, já faz uns 20 anos, né? Eu até a gente brincava que era utopia, mas hoje eu já boto mais fé, né? Porque o slam ajudou a popularizar bastante, né? Sim. Eu tô bem parecido com o Neymar, até o corte de cabelo, ó, gente. Tá ligado? Tipo assim, né? E a forma física.
Mas tem essa coisa eu acho sim que tem um lugar aí de criar um interesse maior, porque assim, a poesia faz parte da vida do brasileiro. Ela faz parte. E por isso que eu falo, tipo, na feira, dependendo do povo, faz muita parte. Por exemplo, meu sogro, ele diz que a vida inteira ouviu no rádio repentista, no tempo dele, assim. Porque ele morava na Paraíba. E outras formas de poesia em outros lugares. Só que muitas vezes a gente associa com a poesia do livro. E a poesia canônica do livro. Que ela é uma poesia muitas vezes até branca e com recorte de gênero bem delimitado historicamente, né? Isso tá mudando, mas ainda é. Eu, por exemplo, sou influenciado basicamente por homens brancos, né? Historicamente, se eu for ser sincero com o meu recorte, eu vou citar ali Manuel de Barros, eu vou citar Manuel Bandeira, eu vou citar João Cabral de Melo Neto, Drummond, e vou citar poucas mulheres, Orides Fontella, que é recente, que eu fui conhecer depois que a Eveline me mostrou. Vou citar a Hilda Hilst, mas eu vou citar pouco conhecimento de mulheres, tirando as que já são da nossa geração. Aí sim, pessoas que eu convivo. E então tem esse recorte, né? No Brasil a gente convive muito com a música, com a canção, a gente tem poetas na canção. Então, tipo, o Ali Salomão fez muita coisa em canção. E que isso é uma experiência de linguagem também. As pessoas costumam querer dividir, não. Ali era ele fazendo, ele letrista. Mas nem sempre era. Tem uns letristas, tem umas horas, por exemplo, tem canções do Belchior, tem canções do Caetano que tem a poesia na lata, né? Aquela companheiro que passa pela estrada seguindo o rumo do sertão, sabe? Quando ouvires Castro Alves, quase ipsis literis ali, ele dá uma mexidinha numa coisa ou outra. O Caetano tem uns Gregório de Matos no meio, né? Então tem isso. Renato Russo teve esses movimentos de popularizar, de mostrar, mas tem esse lugar que dessa poesia que é um pouco mais elitizada do livro, né? Eu fico muito ligado nessa coisa da poesia como jogo mesmo. E aí ela tá muito mais próxima da canção, ela tá muito mais próxima das artes visuais, ela tá muito mais próxima do teatro, do cinema, né? Tipo, criar um poema que ele desencadeia num filme, né? Porque aí você pega, sei lá, tem o Homem que Virou Suco lá, que é o Zé Dumont monologando, assim. A gente muitas vezes separa, não, ali não é poesia porque ele é um ator de teatro e tá fazendo teatro ali. Mas eu acho que na arte contemporânea a gente já borrou muito e me interessa muito esses entranhamentos de onde uma coisa borra com a outra. Então, tipo, no Instagram você tá tentando ali jogar uma poesia, porque não, vai dizer, não é poesia porque não tá no livro. Sei, eu acho que não é o livro que determina o que é a poesia, é a busca mesmo, né? Acho que é nesse sentido que eu falo isso, assim, de estar muito em jogo, mas eu tenho estudado muito poesia expandida, né, que é a possibilidade da poesia dialogando com outros campos de saber, e a poesia está em vários campos de saberes, né? Então, inclusive na comunicação e tal. É uma resposta longa, eu sei. Não, mas Não. acho importante deixar registrado isso, sabe? Porque tem muita gente que não se considera poeta porque nunca lançou um livro. Sim. E o quanto isso é agressivo com tantos poetas incríveis que a gente tem, né? Sim. O quanto isso é agressivo. Eu acho o livro importante também, uma ferramenta. Eu gosto de pensar a poesia como um 720, né? Tipo assim, eu falo que eu sou um poeta 720, que não é nem o 360. Eu tentando já dar o multiverso, né? Que você falou. Mas é tentar todas as possibilidades. O livro é uma das possibilidades, é uma possibilidade muito importante e interessante, porque ela legitima, ela cristaliza ali como vocês falaram, você consegue recortar um pensamento ali, né? Mostrar, olha, eu penso assim, né? Nesse momento é que eu pensava assim, esse livro aqui é a organização desse meu pensamento. Mas é uma ferramenta, tem um monte, tem isso, gravar um podcast, né? Eu penso, por exemplo, talvez esse poema
que eu fiz agora aqui, descrevendo toda a história. Eu sou muito influenciado pelos poemas Processo, né? A gente tava disputando ali um livro dos poetas Processo, tentando comprar os dois. Ele tava trabalhando aqui, eu comprei antes ali. Mas eu sou muito influenciado por essa poesia também do Rio Grande do Norte, a poesia visual, poema Processo, né? E aí essa ideia do processo eu gosto muito de deixar aberto e mostrando para as pessoas como você fez, porque é uma forma do que eu tô falando, assim, de eu não ser considerado um gênio, porque as pessoas não vão olhar ali e falar, ai, mas que gênio, como é que ele fez isso? E ficar nesse mistério, ai, como é que ele fez? Meu Deus, como é que a pessoa chega nisso? Mas a gente abre muito mais possibilidade para mais pessoas fazer, em vez dessa coisa de, eu quero ser o gênio da minha geração, é deixar abertos os caminhos para falar, amigo, só trilha, amiga, só trilha, amigue. Vai pra onde quiser, ó. Tá aqui, ó. As cartas do baralho são essas. É triste, porque às vezes você é roubado e você fica triste. Você fala, pô, mas podia ter dado um creditinho. Podia ter jogado junto. Mas é aqui, ó. Tá aqui, ó, gente. Tá aqui. O app é esse. É apenas pensar poesia. O app é sempre esse. A poesia... Pulsa, isso. É isso. O app Nenê tá aí. Então, é só pegar ali. O app é esse. É ficar pensando poesia o tempo todo. Daniel, a gente fica muito feliz de poder estar aqui conversando com você. Sim. Esses tempinhos assim. Pra gente é muito importante ter pessoas como você, que, como a gente falou nisso, que foi parte pra influência de muitas pessoas. E acho que o papo foi muito divertido. Acho que tiveram muitas emoções, assim, de riso e um papo mais político ao mesmo tempo. Então, achei que foi um episódio muito divertido. Espero Sim. que as pessoas, e você, principalmente, tenha curtido trocar essa ideia com a gente. Já quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Foi incrível. Saio daqui naquele movimento de querer fazer mais. É bom, muito bom quando a gente tem essa troca e dá aquele friviãozinho de querer produzir, né? Então eu saio com uma gratidão enorme dessa conversa e com essa vontade de vou fazer mais alguma coisa, vou inventar algo. Vamos inventar. E aí, a gente queria deixar o espaço aberto agora para você falar alguma coisa, falar sobre suas redes sociais, como as pessoas compram os livros, como as pessoas te encontram e, por fim, ou pelo começo, deixar o teu poema. Poema. Bom, eu queria agradecer também o convite. Fico muito feliz de participar e tanto de poder conversar sobre isso, né? Sobre uma coisa que a gente gosta, né? Antes de mais nada, a gente gosta de poesia e gosta de trocar e pensar sobre isso. Perdão de primeiro, porque eu falo muito, gente. Tenham paciência comigo, ouçam. O povo da técnica, agradeço aí a paciência. Eles estão até jogando xadrez, vocês não estão vendo, mas já começaram uma partida de xadrez, terminaram já 3 partidas ali. Mas assim, eu sei que eu sou meio prolixo, mas também por uma necessidade de falar de muita coisa que me move assim nesse sentido. E a gente tem poucos espaços para isso, então acho importante também frisar a importância desses espaços, assim, desse programa de vocês e outros que lidam também com essa coisa de mostrar os bastidores um pouco. Embora eu queria ter só respondido em poema, tá, gente? Quando eu fico falando muito assim, eu falo, nossa, eu sou muito chato querendo explicar as coisas, Eu acho que eu sou mais legal quando eu assusto o povo fazendo os poemas, assim, né? Então, quem quiser buscar coisas, @Daniel Minchoni, MNCHONI, macaco índio, navio, CHO, navio índio de novo. Então, podem buscar aí por esse @YouTube, tem vídeo lá de várias coisas que eu já fiz. E continuarei fazendo até onde der, até onde eu aguente a barra, como diria o Torquato. E @Selo do Burro no Instagram, também nas redes. selodoburro.com.br. Quem quiser comprar os livros, leia o livro, o único livro, Universo Desencanto. Comprem os livros. Acho que é isso assim que tem para divulgar. Então vamos para poesia. Vamos. Bom, nós só preciso situar que nós estamos em quarentena, não sei quando esse episódio vai pro ar, mas eu fiquei muito movido por poemas
nesse sentido na quarentena. E aí acabei escrevendo um poema sobre um tema. Vocês vão se ligar logo qual que é. O ódio nos olhos do boi, brilhante e reluzente ódio. Nos olhos brilhosos do boi, 2 sementes, perda e sal. Nos olhos brilhosos do boi, a baba espessa e pegajosa. Nos olhos brilhosos do boi, pedra jogada na face da noite. Nos olhos brilhosos do boi, longos anos pastando capim. Nos olhos brilhosos do boi, a morte prematura e diária. Nos olhos brilhosos do boi, o Deus nos olhos do boi, ódio nos olhos do muito prazer, ódio nos olhos do muito prazer, ódio nos olhos do muito, a lâmina pastosa, o mito. Essa é a versão meio corridinha, mas tem essa aqui também. O ódio nos olhos do boi, brilhante, reluzente, ódio nos olhos brilhosos do boi, 2 sementes, perda e sal, nos olhos brilhosos do boi, a baba espessa e pegajosa, nos olhos brilhosos do boi, pedra jogada na face da noite, nos olhos brilhosos do boi, é boi, longos anos pastando capim, nos olhos brilhosos do boi, a morte prematura e diária, nos olhos brilhosos do boi, o Deus nos olhos do boi, ódio nos olhos do muito prazer, ódio nos olhos do muito prazer, a lâmina pastosa, o mito, Oi! Qualquer semelhança com a vida real será mera coincidência. Vamos ter a falsidade agora. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrar que essa 3ª temporada foi realizada pela Anzóis Produtora. Também contamos com a parceria de Tio Leôncio Confeitaria e do Nobir Produtora. Para saber mais sobre o convidado deste podcast, basta acessar nossa página lá no Instagram, @umpoetacadaesquina. Lá estarão disponíveis todos os videopoemas, além de muito conteúdo. Este podcast também está disponível no nosso canal no YouTube, Spotify, Deezer e conta com a produção de Anzóis Produtora, captação do áudio e vídeo pela Nobir Produtora, identidade visual Felipe Anjo e Gonzaga Neto e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso. Se curtirem, dê uma força, vão lá, compartilha, curte com os amigos. Se não, entre em contato e diz o que a gente pode melhorar. E se tiver algum outro poeta potiguar para indicar, manda pra gente, que a gente adora conhecer gente nova. Um abraço e até a próxima.